segundo aos Coríntios 3:4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Antes a nossa confiança era aquela confiança, vamos dizer, genérica, entenda, superficial. Eu confio no homem lá de cima, eu confio no Ser Supremo, né? Eu creio nisso. Não, a nossa confiança no Senhor agora é em Cristo, porque Ele veio habitar em nós. Ele nos dá segurança, Ele nos dá confiança. Nunca podemos esquecer que a demonstração da confiança é a segurança. Como? A Bíblia diz que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então vem a luta, vem a adversidade, e você não perde a paz, porque você tem a plena confiança em Cristo. Desde o dia que você aceitou Jesus, o convidou para ele entrar na sua vida, morar no seu coração, então ele dá essa confiança em Deus. Nós passamos a ter essa confiança em Deus. Vem uma luta, vem uma adversidade, por mais que você sinta, mas aí você lembra que Deus está contigo. Porque ele disse, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aí o 5 é bem conhecido, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E às vezes nós esquecemos disso, e quando recebemos uma missão ou uma instrução do Senhor, nós entramos em desespero, perdemos a paz, lembrando que é dele. Nós vamos para o livro de Êxodo, é lá no começo da Bíblia, capítulo 3. Quando Moisés estava lá, que os pregadores costumam dizer, zona de conforto, né? E ele saiu da zona de conforto. Deus chamou ele para fazer uma obra. Capítulo 3, versículo 10. No boletim 10, 11, 12, 13, 14 dá para nós. Diz agora, versículo 10 do capítulo 3 de Êxodo. Diz assim, vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Somos nós. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Por causa da tua fé, toda a sua família vai se converter. Mas a minha fé é pequena, eu não tenho muita fé, eu não tenho muita... Esqueça, Deus lhe deu uma missão. A sua vinda para numa quarta-feira não é fruto do acaso. Você está aqui porque você foi movido pelo Espírito Santo. Deus colocou você, entenda, como realmente uma pessoa que será usada por Ele para libertar a família. Mesmo que você se sinta uma pessoa fragilizada, uma pessoa fraca, uma pessoa sem fé ou com pouca fé, você é a pessoa escolhida. Por isso você está ouvindo essa palavra. E Ele diz mais para nós. Ele diz assim, versículo 12. E Deus diz, certamente eu serei contigo. Isto será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis ao Senhor neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel, ele disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. É isso que nós temos que entender. Foi Ele que nos mandou, entenda bem, tirar a família do inferno. Por isso que Ele diz, em meu nome expulsarão demônios. Aí você vai pegando a instrução dele. O que você ligar na terra está ligado no céu. O que você desligar na terra está desligado no céu. E você vai fazendo a obra como ela tem que ser feita. O Jeremias também arrumou uma desculpa. Jeremias, capítulo 1. Jeremias é depois do profeta Isaías. Capítulo 1, versículo 4. Jeremias 1, 4. Jeremias. Como diz o missionário, Isaías vai descansar. Agora é o Jeremias. 1, 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor. Quando é que a palavra vem? Aquela hora que você está ouvindo uma mensagem, ela salta aos seus olhos. Ela chama a sua atenção. Isso é Deus, a palavra está vindo a você. Aquela palavra desperta você, acorda você. Ou você está lendo a Bíblia, só você e Deus. Você lendo e alguma coisa chama a sua atenção ali. E isso é a palavra que está vindo. Quantas vezes essa palavra que vem, nós achamos que não somos capazes, entenda, de viver aquela palavra ou de estar de acordo com aquela palavra. Mas nós esquecemos que a capacidade vem de Deus. Aí ele diz assim para o Jeremias, antes que te formasse, no ventre eu te conheci, misericórdia, hein?
para os abortistas aí que fazem passeatas, né? E uma porção de coisas mais. Eles fazem passeadas porque matam os animais, que está certo, não tem que matar animal nenhum, mas não fazem passeadas porque estão matando vidas. Sou eu, o que eu vou falar não é pensamento meu, não é teoria minha, não. Isso aí é ciência. A vida começa na concepção. Ali tem uma vida. Não importa se é um segundo, houve a concepção, já tem a vida. Ali começou. Qual foi a vida? Nós vamos ver no dia da eternidade. Aquela vida teve 1 segundo, 10 segundos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e alguém foi e fez. Mas não é assunto para agora, só para você não entrar, que infelizmente você vai ouvir até pregador, às vezes, defendendo o aborto. Não pode, de maneira alguma. Então não entre nessa, não é mensagem para agora, não. E ele disse: e antes que saísse da mata, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança. Deu uma bronca. Ele tomou uma bronca, tomou uma dura do Senhor. Minha palavra é essa: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Irmãozinho, Deus mandou. O que eu vou falar? O que Deus mandar. Eu tenho que falar o que Deus manda, eu tenho que declarar o que Deus diz, e nós não conseguimos fazer isso, porque achamos que temos pouca fé, achamos que não somos capazes, que somos muito falhos, que temos muitos erros. Claro, se tem erro, você se arrepende, peça perdão a Deus, mas você tem que crer no que Deus está dizendo. O nosso versículo agora, ele diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu estava falando durante o dia, quantas vezes essa pessoa que já trabalhou na feitiçaria, já se envolveu com essas coisas, diz: pastor Jaime, o guia lá é muito forte, é violento. Que nada, o nome de Jesus paralisa tudo, irmão. Os profetas de Baal, eles faziam sinais de uma tal maneira que o Acabe com a Jezabel e todo Israel começaram a servir Baal. Mas aí chegou Elias e faz um desafio: vocês vão clamar a Baal, que eu vou clamar, e entenda bem, ao Senhor. E eles clamaram a Baal, e não houve resposta, não houve nenhuma manifestação. Por que não houve? Aí alguém pode dizer: porque Baal não responde. Mas a Bíblia diz que Satanás faria tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até quem? Mas por que não fez? Porque ali tinha um homem de Deus. Então Satanás faz muita coisa quando não tem alguém em nome de Jesus. Quando tem alguém, pode ter certeza que não dá. Um dia um pregador, ele estava na praça fazendo um trabalho, ele disse: olha pessoal, vou orar pelos enfermos, se você é envolvido com bruxaria, feitiçaria, eu vou orar, se está sendo vítima. E uma senhora parou com as compras, assim, de curiosidade, ficou olhando. E na hora que ela começou a orar, manifestou um demônio nela. O pastor começou a orar, manifestou um demônio mesmo. E o pastor disse: eu lhe mando embora, você vai soltar essa mulher e não vai mais entrar na vida, eu lhe proíbo em nome de Jesus. Tudo bem, fiquei conhecido. Depois ela contando. E ela foi então para a sessão dela lá no terreiro, que ela frequentava, de feitiçaria. E o pessoal, e canta ponto, canta música daqui, e nada do santo descer, como eles chamam. O santo não descia de jeito, mas como é que pode, que não pode, não sei o quê. Até que o santo, Satanás, né, se manifesta no outro lá e diz assim: o moço da praça não deixa. Vai escutando. Ela voltou na praça no dia que o pastor estava lá e disse: ô moço, deixa o meu guia voltar. Ele disse: eu deixo nada, o senhor está de aceitar Jesus. Ele não é forte? Se ele é forte, manda ele fazer. Foi quando o Gideão pegou lá e acabou com o ídolo da casa dele, né, de Baal. E o pessoal, foi o pai do Gideão, teve uma mensagem muito positiva, muito sábia, né? Vem cá, Baal não é forte, Baal não é Deus, manda Baal fazer alguma coisa com ele, foi ele que quebrou. Para que vocês vão querer? Por que vocês querem matar meu filho? Manda Baal matar, manda Baal, não é forte, não é Deus, então é a mesma coisa. Se ele é forte, fazer uma coisa. Mas o Elias, então, quando tem um homem de Deus, paralisa. Eu podia contar experiências minhas, mas não gosto de contar tanto. Eu estava vendo num cemitério, nós fazíamos trabalho, chegava num enterro, num velório, e quem procurar saber é a pessoa responsável ali da família, podemos fazer uma oração pela família, um momento de dor, para Deus consolar a família e apresentarmos a Cristo, e fazemos, sem ofender ninguém, fazemos a oração. E eu lembro que uma vez estávamos lá, e estava lá um demônio incorporado numa pessoa, lá no corpo, o pessoal tudo bebendo lá. Eu e os irmãos da igreja paramos, ficamos olhando assim, nós éramos da juventude, né? Ficamos olhando assim,
O demônio nem olhava para a gente. Não vai nem olhar. Ele falou, não lembro das palavras todas, ele falou alguma coisa, ele foi embora dali, não ficou ali não, porque não podia fazer nada. Então, nós não temos que ter medo disso, nós temos, então, não temas, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, se houver represália, que o diabo vai fazer isso com você, vai fazer, não tema não, Deus está contigo. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Parece que aqui vamos mudar a mensagem, mas não vamos mudar a mensagem. É só para você entender que a palavra de Deus na sua boca, ela é Deus com você. A capacidade está nessa palavra. Então eu tenho que começar a falar as palavras que Deus coloca na minha boca. Mas que palavra é essa? Esse você conhece, Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, você ouve a pregação, ela fica no seu coração. Nunca esqueça que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a palavra de Deus na sua voz tem que falar o que ela diz. Ela diz que os filhos são herança do Senhor. Você já aprendeu bastante conosco. Mas meu filho está no álcool, está nas drogas. Eu tenho que falar a palavra que Deus colocou na minha boca. Não é que eu estou vendo. Mas o que eu estou vendo? Eu tenho o poder de Deus para estar amaldiçoado esse vício, essa prática pecaminosa, e eu falo a palavra que está na minha boca. Meu filho é herança do Senhor. A palavra que Deus coloca. E não tenho medo de falar. Mesmo entenda bem que alguém vai rir, vai debochar. É assim mesmo. Imagine quando o Abraão disse que seria pai. Quando ele falou que a Sara estava grávida, o velho ficou doido, com 100 anos, ela com 90, mas foi Deus. Ele assumiu, ele tomou posse, é o que temos que fazer. Mesmo que as pessoas venham debochar, venham escarnecer, venham nos zombar, nós não podemos. Temos que ficar firmes naquela palavra ali. Então, é a palavra que está junto de nós. E ele diz mais, visto com o coração se crê para a justiça. Então, não é falar, desculpa a expressão, como papagaio. É crer com o coração, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é com a boca que confessamos, mas temos que crer no coração, como na salvação. Eu creio no coração que Jesus morreu pelos meus pecados, eu creio no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por que eu creio? Por causa da palavra. Não é porque eu senti algo, não, porque a palavra diz isso. Então, a mesma coisa, eu não tenho que temer qualquer demônio ou qualquer adversidade, porque ele diz, estarei convosco quando? Todos os dias. Então, eu creio no coração nessa palavra e confesso com a minha boca. Então, quando vem um ataque do diabo, não vou temer porque Deus está comigo. É como se você pudesse, entenda, ver realmente um grandalhão fortão e você dizer, ó, quem está comigo aqui? Entende? Mas é muito mais do que isso, é o Deus Todo-Poderoso. E no mundo espiritual, ele é visto. E você não tem que temer, você não tem que se assustar. Tem que crer no coração, mas confessar com a boca. Eu não vou temer, porque ele está comigo. Foi essa convicção, lembra do rei Ezequias? Mas maior é aquele que está conosco. Ele falou, não esqueça do profeta Eliseu, falou a mesma coisa, o exército da Síria o cercou, e ele disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É essa convicção que temos que ter. Agora, voltando voltando ao livro de Atos, voltando atrás, já pode ser mesmo, né? Atos capítulo 9, versículo 10. Nós, às vezes, não cremos como Ananias também. Mas por quê? Você vai entender. O capítulo é o 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Vê como é que Deus é sábio, né? Ele trabalha dos dois lados, mas igualmente, ele faz um trabalho muito lindo mesmo, porque Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão, porque o Saulo era um perseguidor de cristãos, o Saulo de Tarso. Mas ele teve um encontro com Jesus. Aí chega lá um homem chamado Ananias e diz assim, eu quero orar por você que Deus mandou. O Saulo podia desconfiar,
Pode ser o quê? Um espião, né? Querendo ver se eu estou fazendo a missão, se eu passei para lá dos cristãos mesmo. Como o próprio Ananias podia desconfiar, Senhor. Esse homem aí é um perseguidor, e ele falou isso para Deus. Somos nós que não conseguimos crer no que a palavra de Deus diz. Deus, quando fala conosco, ele já está falando no coração da sua família também. Pode ter certeza, não, pastor Jair, não posso nem falar com meu marido que ele, né? Calma, Deus já está trabalhando no coração dele. Pode ter certeza, tá? Deus sabe trabalhar com ele. Ele fala de um lado, fala do outro. Eu falei durante o dia, na juventude da igreja, tinha muito negócio de namorico, né? Juventude mas na juventude, velhinho também, se deixar, faz a mesma coisa. E o jovem chegava para o outro e falava assim: Deus me revelou que você vai namorar comigo. E uma vez um pregador falou isso no livro, que a moça falou para ele, falou: tá bom, o dia que Deus falar comigo, eu caso com você. E passaram-se anos, e disse: hoje eu já sou avô, até hoje Deus não falou comigo. E com esse não vai falar mais, porque ele já morreu. Entenda? Não tem isso. Aí o outro diz assim: mas por que você não quer ouvir a voz de Deus? Eu disse: mas peraí, será que Deus quer que eu tenha 10 namorados? A moça fala, porque um rapaz chegou para mim e falou a mesma coisa que você falou, que Deus me revelou que você vai ser a minha esposa. Aí no outro dia chegou outro rapaz e falou: Deus me revelou que você vai... Mas Deus quer que eu tenha 10 namorados? Não é coisa da cabeça da pessoa, mas não vamos ficar nessa área não, até para picaretar, desculpa a expressão, para bandidagem mesmo. Alguém sabe que você tem 4 casas, ou 3 casas, ou 2 casas, sei lá. Esse irmão, eu estava sonhando, e Deus falou comigo: o quê? Que você vai me vender a sua casa por R$100 mil. Mas, irmão, a minha casa vale 500. Foi Deus quem falou, irmão. Deus não fala de um, Deus fala do outro, não existe, isso é picaretagem, entenda bem? Ou então Deus me falou que você tem que dar a sua casa para Jesus, para a igreja, tem que dar, que negócio é esse? Quando Deus fala de um lado, ele fala do outro. Deus não é Deus de confusão, foi bem claro aqui, ele não deixou o Saulo confundido, nem o Ananias, ele está orando, já está esperando por você, a mesma coisa, a sua família está sendo tocada por Deus. Você tem que crer nisso e faz o que Deus está mandando. Se Ele mandar orar, é orar. Se Ele mandar falar, é falar. Só creia nisso, que Deus está agindo. E diz: e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Somos nós. Começa a declarar que seu marido é de Jesus. Pastor Jair, meu marido usa drogas. Começa a declarar que ele é do Senhor Jesus. Mas, pastor Jaime, irmão, você está vendo, não está ouvindo o que a palavra de Deus diz, que a fé, lembra? Romanos 4,17, a fé chama as coisas que não são como se já fossem, ao final do versículo. Chama as coisas que não são como se já fossem. Então começa. Mas você diz: mas eu não, pastor, não posso. Como é que eu vou falar isso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi Ele que mandou, a nossa capacidade, eu posso falar isso, porque eu posso andar pela fé. Começa a declarar. Falei, o marido, a esposa, pode ser o filho, pode ser a filha, entende? Você tem que assumir, tomar posse. E ele foi, disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Não é um pedido, não é uma ordem. Vai. Porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. A obra estava completa, Deus sabe fazer a obra. Volta em Romanos ainda, capítulo 10. Agora o versículo 11. Eu parei no versículo 10, agora é o 11. O que diz o 11? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer, não será... Você não vai ser... Meu Deus, o pastor Jaime fala que a Bíblia diz que eu tenho que falar pela fé, mas cada vez eu vejo pior. Não, vai lutando contra as evidências, vai lutando contra os fatos, vai declarando: é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é a sua filha, é a sua casa. Você pode e deve fazer dessa maneira. Aí você vai ver a glória de Deus, você vai ver o agir de Deus, o poder de Deus se manifestando. Voltando onde nós começamos, 2 aos Coríntios, paramos no versículo 5. E o 5, repetindo: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Quer dizer, não é um pensamento humano, que às vezes pode ser até bom, mas ele é limitado, ele acaba. O de Deus não. Deus, ele vela sobre a sua palavra para a cumprir.
porque para pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha só, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quer dizer, é um agir do Espírito Santo em nós que vai nos dar essa convicção, que vai nos dar essa certeza, que vai nos levar a agir dessa maneira. Continuando, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Irmão, se eles não conseguirem, as pessoas não vão olhar para nós, entendem? Não vão conseguir olhar para nós com outros olhares. É que eu falei, podem fazer, eu estava lá, lembro, até o cemitério era o cemitério de um local chamado Pichincha, no Rio de Janeiro. Nós estávamos lá, a pessoa lá incorporada, entenda bem, o demônio não olhava para nós, não. Podia olhar para intimidar, não conseguia olhar. Não vai, não tenha medo. O diabo não vai conseguir nem olhar para você. E quem olhar para você vai ver a glória de Deus na sua vida. Com o tempo, o marido vai notar que a esposa realmente tem algo diferente. A esposa vai notar que o marido tem algo diferente, que o filho tem algo diferente. Continuando com matéria nova. Diz, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, de andar pela fé. Quer dizer, eles não andaram, nós andamos, eles tinham que ver. Quando eles viram tantas maravilhas, mas qualquer adversidade eles murmuravam, nós não. Nós sabemos que Deus está conosco pelo Espírito que nós habita, Ele nos dá essa convicção, mas... porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Quer dizer, não é uma coisa transitória, não estamos caminhando, não, Deus habita em nós. Quer dizer, não tem aquela presença de Deus que saía, não. Os dons de Deus são irrevogáveis, você continua com autoridade. Até você, a pessoa que errou, se ela se arrepende, ela vai ter a salvação, mas por isso que você diz, pode ouvir e vai ouvir. Puxa, pastor Jaime, eu conheço um cara, o cara faz, eu estou sabendo da vida dele, mas ele está na igreja expulsando o demônio, ele pode expulsar, os dons são irrevogáveis. Mas Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, você andará no reino de Deus. E aí muitos dirão, mas Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. E Jesus fala, mentira? Não, mas não conhecia, ele estava praticando a iniquidade. E na hora que ele praticou, fez lá o muro, mas o poder não sai. Para terminar, diz então, e diz, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no quê? No falar. É essa ousadia que você tem que ter, que eu tenho que ter. De quê? É aquilo que eu falo do medo. Vem o medo, meu coração acelera, a mão está gelada. Para amaldiçoar esse medo. Deus não me deu espírito de medo. Versículo bem conhecido no meio cristão, meio crente, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele... Quer dizer, sujeitai-vos, pois, Tiago 4,7, já colocou ali. Quer dizer, você se sujeita ao que Deus diz. Deus diz, os filhos são herança... Então os filhos estão orando, mas está amaldiçoado esse vício, resista, não adianta, o teu vício não vai prosperar, não vai acabar, e resista, seja valente, mais valente que o valente. Eu falei do vício, mas pode ser você mesmo, você continua sentindo medo, eu acordo, meu coração está acelerado, pastor, eu acordo com pânico, não adianta, seu pânico está amaldiçoado. Aí você fala, Deus não me deu espírito de medo, ousadia no falar, eu não tenho espírito de medo. Mas aí, peraí, eu tenho, não, eu veio, mas eu não aceitei, aquilo que eu digo, eu não assinei o recibo do diabo, essa é a palavra. Fica esse final aqui, Deus mandou você falar, seja ousado no falar, Ele coloca as palavras na sua boca, e o que eu tenho que falar? O homem de Deus, o mensageiro de Deus, fala a palavra de Deus. Então, vigie, coloque uma guarda à porta dos seus lábios. Não permita que Satanás ouça uma confissão que venha dar, glória para ele. Não, a sua palavra que sai da sua boca é para dar glória a Deus. Não é só dar glória a Deus, não. Glória a Deus é você concordar com Deus. Quando tudo diz ao contrário, você fica na palavra e Deus honra você.